Olá, amados anjos humanos. Este é o meu 48º vídeo e hoje eu venho falar, descrever, conversar um pouco sobre a cura gay, tão comentada nos últimos tempos, né? Então, em decisão liminar do juiz Valdemar Cláudio de Carvalho, ele abre uma brecha para que os psicólogos ofereçam tratamento de cura gay, né? Então, a discussão homossexualismo é doença ou não é, né? E uma psicóloga até uns tempos atrás foi caçada por defender também essa questão de esse assunto merecer atenção e tratamento. E hoje isso vem vindo à tona de uma forma contrária, né? Então, é possível reverter a homossexualidade, né? Então, a questão reverter pela vontade própria, sim, mas depende de várias questões, né? Porque a homossexualidade, ela é uma questão que não é só sim ou não. Se você olhar só pelo lado psicológico, então o CRP vai defender que não é doença, porque o CRP ele defende os direitos humanos, né, de você ser o que você quer ser, né? E por um lado isso é perfeito, porque não devemos apontar o dedo para ninguém, porque todos nós temos defeitos feios na alma, todos nós, né? Uns mais escondidinho, outros de uma forma grosseira. Às vezes temos, eu já canso de falar que perto de nós, dentro da própria família, irmãos psicopatas em graus altíssimos, que todo bem que você faz, ele reverte em maldade, né? Então, você teria assim, vai pôr gay na fogueira, então você vai ter que pôr muita gente na fogueira, né? Porque muitos gays, muitos homossexuais, eles vivem quietos na deles, são pessoas boníssimas, né? E que já vivem com esse sofrimento terrível de ser diferente. Então, resumindo de uma forma mais rápida, existem os homossexuais que vêm de uma forma kármica, né? Um exemplo claro de já ter atendido pessoas com essa questão, no caso dessa pessoa em questão, desse indivíduo, ele tinha sido um jornalista em vidas passadas e conseguiu um nome renomado e ele fazia matérias falsas, matérias que provocou muitos genocídios, né, em massa, né? Então, quando dessoma, a pessoa não consegue, quando ela dessoma, ela consegue devagarzinho tendo maturidade, revendo tudo aquilo que ela fez, que ela poderia ter feito de uma outra forma, ela mesma pede para vir como um homossexual, para ser diferente, né, para ser marginalizado, para ser apontado, para passar dificuldades, né, situações difíceis de rejeição na sociedade, na família, em todas as formas, é, para ele sentir na pele o que ele fez para muitas pessoas, né? Então, esse tipo de homossexualidade não é impossível, mas se torna bem difícil reverter, porque é uma homossexualidade kármica. Existem os homossexuais que são por traumas, né? Caso também aqui atendido, de o homossexual está ali vivendo a vida dele, ele não tem bandeira religiosa, a mãe é de uma religião rígida, evangélica, e e aí ela não aceita o filho, né? Então eles estavam sem conversar há muito tempo, mas por um câncer que ela teve, ela, ela procura ajuda e aí ela não quer fazer regressão porque a religião não permite, mas
ela vai então comentar isso com o filho, porque ela fica uma questão ali na dúvida dela, e o filho acha muito interessante essa oportunidade da regressão, porque ele quer resolver essa questão de alguma forma, porque ele é homossexual, mas ele desejaria no último dele sair daquela situação e ele não entende por quê, né? Aquele desassossego. E ele vem até então no meu consultório, pede para que eu faça a regressão para ele, e ele então vê que em vidas passadas essa mãe foi esposa dele, foram ambos caseiros de um sítio muito pobre, que precisou ser vendido às pressas, receberam muito pouco dinheiro, e a mulher, na ilusão de que aquele dinheiro seria muito, porque nunca viu dinheiro na frente, matou ele a machadadas, né? E conforme ia espirrando sangue, ela não podia mais com aquele sangue que espirrava demais, ela cobriu com lençol e continuou até ele parar de espernear. Então foi um trauma muito grande ser morto por uma mulher que seria a esposa dele. E essa mulher aqui nessa vida atual reencarna como mãe e não aceita como homossexual. Então ele é uma homossexualidade de medo, de pavor e de rejeição à mulher. Então, ele mesmo viu na regressão, quando ele começa a se aliviar, entender o porquê da homossexualidade dele, ele mesmo, nas sessões, ele diz: eu tenho certeza que eu vou parar com isso, não consigo agora, mas eu tenho certeza que eu vou superar, né? E porque a regressão, você vê, tem uns que já conseguem ali no momento já uma cura perfeita, uma transformação de vida. Alguns levam semanas, outros meses, e outros até alguns anos. E então, antes de fazer esse vídeo, eu procurei por ele e me emocionei muito, porque ele se encontra casado, com duas filhinhas, e ele agradece muito a oportunidade que ele teve de entender a origem daquela confusão que ele tinha na orientação sexual, né? Então, existem vários tipos de homossexualidade, né? E existe a homossexualidade que vai no embalo, né? Tá na moda ser bissexual. Tá na moda ser bissexual. Então, aquele ser vai na moda, né? E às vezes uma boa educação, boa companhia, ele passa um período só sobre aquilo. E ele ultrapassa e acaba tendo uma vida normal, entre aspas, né? Porque dificuldade de relacionamento todo mundo tem, né? De alguma forma. Então, não podemos condenar simplesmente o juiz que diz assim, vamos sair por aí curando os gays, ou, né, e totalmente a favor do CRP, que diz assim, não, não é doença, porque o CRP, ele não trabalha com um instrumento de terapia à parte da função do psicólogo, que é um outro instrumento, que é a regressão de memória. Né? A regressão de memórias, que é um instrumento que a gente usa à parte, e esse instrumento nos possibilita de ir a fundo no problema. Então, a questão não é simplesmente é e não é. Né? Nós precisamos analisar os casos e daqueles que desejam, de alguma forma, ou reverter a situação, ou se compreender por que desde criança tem essa tendência contrária ao seu corpo físico, né? Então, é lógico que é possível reverter qualquer processo sexual. Daí você diz por quê, né? Porque a consciência não tem sexo, né? É o corpo que tem sexo. E o bissexual, quando usa o bissexual, quando ele usa errado, né, ele mesmo sofre muito. E o certo é usar o corpo de acordo com as instruções de uso, né? Androssoma é o macho, endrossoma é a fêmea, né? Sexualidades patológicas, né?
Então, você faz o que quiser, é claro que fazemos o que quiser com o nosso corpo, mas tem muito homossexuais que têm um saldo na ficha evolutiva extraordinária perto de um hétero, que às vezes ele é um psicopata que está aí na vida, matando as pessoas com as palavras, com as agressões, com as intromissões na vida do outro, ainda mais agora com esse meio de celular, internet. Quantas pessoas, né, saem aí por aí atacando outras com palavras fortes, grosseiras. Um homossexual dá de 10-0 nessas pessoas, né? Nesses irmãos que a gente tem saindo por aí agredindo as pessoas com palavras, né? Tudo bem que você faz, ele reverte em mal, né? Então, nós temos a liberdade para fazer o que quiser com o nosso corpo, né? Mas é uma normalidade? Sim, perante a existência é. Ninguém recebe um corpo com as instruções de uso para ser homossexual, né? É uma antifisiologia, né? É, a parafisiologia, ela fica alterada. E seria uma orgia cósmica, né? Como a AIDS, né? A AIDS veio do macaco. Né? É tudo uma orgia cósmica. E os homossexuais, o problema deles é que eles pensam demais, né? O desequilíbrio sexual das pessoas, muita fantasia sexual e atrai muito obsessor. Sexo é adrenalina, ação, atividade, e um monte de gente homossexual morre na relação, né? Homossexuais, é que eles não contam, mas muitos morrem a facadas, que eles têm muito desequilíbrio, muitos ciúmes um com os outros, né? E tem homens normais também que matam mulheres por na hora não ter ereção. Quantos matam por aí porque simplesmente não conseguiu ereção com a mulher? É, ou agridem porque não consegue ereção. E então a gente vive num grande hospitalzão, né? Um grande enfermaria. E, e tem que ver que se quer, a pessoa tem que ver se ela quer mudar. Muitos querem ampliar, né? Ampliar essa sexualidade, né? E essa homossexualidade. Então, tudo vai tirar andrógeno, né? Joga demais no sexo, né? Joga demais no sexo. Sexo não é evolução. Sexo é coisa de bicho, né? Pré-humano, né? E se você estiver criando uma criança no desvio, ela vai também naquele desvio. Então, quanto mais evolução, quanto mais você está se aproximando do eu superior, você vai deixando naturalmente o sexo e vai se interessando pelo silêncio, vai se interessando pela meditação, vai se interessando a ser mais maduro, a ser consciência, e consciência não tem sexo. Naturalmente, você vai optando por outros tipos de orgasmo, um orgasmo cósmico, né? Que não usa o corpo físico. Espero muito ter esclarecido, ter cooperado, né, com a questão. Gratidão, amor sempre.